Olá, vamos continuar, com a correção do nosso livro, tá bem? Vamos lá. E aí isso vale como aula de hoje, de quinta-feira, para que a gente não fique para trás e eu não deixe de fazer a correção desses livros. Nós paramos na página 297, vamos para 298. Letra B. Em que palavras do primeiro grupo o sufixo "ada" tem o sentido de coleção ou feito de? Coleção ou feito de? Coleção ou feito de. Limonada, marmelada e feijoada. Letra C. No segundo grupo, em quais palavras o sufixo eiro tem sentido de profissional? Qual palavra tem sentido de profissional? Funileiro, pedreiro e jornaleiro. Letra D. No segundo grupo, em quais palavras o sufixo eiro tem o sentido de árvore frutífera? Jambeiro, bananeira e limoeiro. Letra E. Qual o sentido do sufixo ica e tica nas palavras do terceiro grupo? Palavras do terceiro grupo: matemática, física, química, cibernética, gramática. Qual os sentidos do sufixo ica e tica? Matemática, física, química, cibernética, gramática é o sentido de ciência, de técnica ou de conjunto de conhecimentos. Compare os seguintes substantivos, considerando que eles nomeiam músicos especializados em um tipo de instrumento musical: violeiro, sanfoneiro, flautista, violinista, trompetista. Conclua: quando o instrumento é mais sofisticado e assim menos popular, a tendência da língua é de o substantivo ser formado com o sufixo eiro ou com o sufixo ista, violeiro, sanfoneiro, flautista, violinista, trompetista. Então a pergunta é: quando o instrumento é mais sofisticado e assim menos popular, a tendência da língua é de substantivo ser formado com o sufixo eiro ou com o sufixo ista? Com o sufixo ista. Flautista, violinista, trompetista, Uma coisa mais voltada para erudição, para as orquestras, O violeiro, o sanfoneiro é uma coisa mais popular. Os sufixos verbais são responsáveis pela formação de verbos. Os sufixos verbais ecer, isar, ejar, icar, iscar podem apresentar um desses sentidos: ação que se repete, início da ação diminutiva, ação causadora. Associe cada um dos sentidos ao verbo destacado em cada uma das frases a seguir e dê exemplos de outros verbos em que o prefixo tem o mesmo sentido. Para amanhecer, é preciso que a noite se farte de escuridão. Para amanhecer, é preciso que a noite se farte de escuridão. Início da ação: florescer, anoitecer, adormecer. A mosca ficava a voejar em torno da comida. A voejar, ação que se repete, Como se fosse gotejar, sacolejar, gracejar. É preciso canalizar o esgoto de toda a região. É preciso canalizar, colocar, a esgoto em toda a região é uma ação que? De causadora, É preciso urbanizar, utilizar, é preciso utilizar. Letra D. Meu avô tinha por hábito bebericar café enquanto trabalhava. Bebericar é pequenininho, então é uma ação diminuta, diminutiva,
que pode ser o que? Adocicar, chuviscar, lambiscar. Aí vem o texto e enunciação. Leia o poema a seguir de Arnaldo Antunes e responda as questões 1 e 2. Adoro Arnaldo Antunes. Vamos lá. Poesia. A vida fora da autografia. A vida fora da biografia. A vida fora da caligrafia. A vida fora da discografia. A vida fora da etnografia. A vida fora da fotografia. A vida fora da holografia. A vida fora da iconografia. A vida fora da logografia. A vida fora da monografia. A vida fora da nomografia. A vida fora da ortografia. A vida fora da pornografia. A vida fora da quirografia. A vida fora da radiografia. A vida fora da serigrafia. A vida fora da telegrafia. A vida fora da orografia. A vida fora da videografia. A vida fora da xilografia. A vida fora da zoografia. A vida índia. O poema, ele apresenta o conjunto de palavras terminadas com o mesmo morfema, que é o radical grafia. Usando a lista de radicais que se encontra no final do livro, no apêndice, responda. Qual o sentido do radical grafia? Quando a gente grafa, a gente escreve. Então, o sentido desse radical grafia é escrita. B. Dê o sentido das palavras autografia. Autografia é aquela técnica, né, que reproduz de reprodução litográfica. Biografia é a história da vida de uma pessoa. Caligrafia é a escrita, a arte, técnica de escrever, né, a mão. Discografia é a radiografia dos discos, né, que a gente escuta, como que é, o que é. Ou lista dos discos que a gente escuta, também é uma discografia, né? A discografia daquele cantor, daquele compositor. Aí vem a série de CDs, vinis que ele já tenha gravado. Etnografia é o estudo descritivo de uma etnia, tá? O que é etnia, né? Etnia é a cultura de um povo. Fotografia é o registro, a foto, a imagem, né? A reprodução disso através de quê? Da luz, né? É o retrato que a gente falava antigamente, é a selfie, que é aquele ego que a gente coloca no Face o tempo inteiro. Que ideia em comum há entre os sentidos das palavras acima? Autografia, biografia, caligrafia, enfim. Todos eles estão relacionados a registros, né? Tanto a autografia, a biografia quanto a caligrafia é um registro de documentos, é um registro de uma escrita, enfim. 2. Observe que o conjunto formado pelas palavras terminadas em grafia situa-se entre dois travessões, entre o primeiro e o último verso do poema. Né? Lá antes vem poesia, travessão, e depois travessão, a vida índia. Poesia, a vida índia. Troque ideias com os colegas. Difícil, né? Professor. Ai, Deus, que saudade de uma sala de aula. Vamos lá. E responda. Letra A. O que é a vida fora da ortografia, da biografia, da caligrafia e etc? O que é a vida? A vida fora de um registro, a vida fora de controle, a vida fora do
previsível, né? A vida fora da autografia, a vida sem ter quem conte, seria uma coisa fora do previsível, né? Seria isso, seria algo descontrolado. É como se a gente não tivesse a história da vida, da nossa vida ou da vida do outro. Como se a gente não tivesse recursos para lembrar disso, através das fotos, através das músicas. Para o eu lírico, como a poesia e vida se relacionam? Lembram do eu lírico? Que é aquele que escreve do seu dentro, né? Você tem, por exemplo, Arnaldo Antunes é o autor dessa poesia. O eu lírico é aquela personagem que escreve dentro dele. Então, o eu lírico, para o eu lírico, como poesia e vida se relacionam? A poesia se alimenta da vida, para ele, né? A poesia se alimenta disso tudo. Mas da vida índia, isto é, vida índia é a vida por inteiro, a vida total, como entrega, como dádiva, como essência, como presente, e não cheia de normas, cheias de restrições, cheias de burocracias e documentações. Ou seja, a poesia, para ele, foge de tudo que é convencional, tudo que é convenção, tudo que precisa ser registrado, tudo que precisa ser autorizado, tudo que precisa ser escutado, tá? Então, é a vida por inteiro, é a vida toda. Por causa do Twitter, nome em inglês do microblog que conecta o autor e sua rede de contatos, surgiram os tuiteiros, para nomear o usuário e tuitar, a ação que faz aquele que usa o serviço, mesmo que baseadas em vocábulos estrangeiros, as novas palavras obedecem às regras da língua portuguesa. No caso do tuiteiro, o processo foi o de acrescentar o sufixo eiro, próprio para formar termos que designem o agente numa profissão ou atividade. De acordo com o texto, a palavra tuiteiro foi formada por um Twitter, mais o sufixo eiro. Levante hipóteses. E a palavra tuitar, como se formou? Pelo radical, né? É formado pelo Twitter, mais um sufixo verbal que é o ar, tuitar. Por meio da informática, muitas palavras novas foram introduzidas na língua portuguesa, quais palavras da área da informática que também se adaptaram às regras da língua portuguesa, você conhece? Aí vocês vão dizer para mim, né? Eu sei que tem printar, que está aqui na minha frente, Ctrl V, Ctrl C, essa coisa toda, né? A gente tem deletar também. Enfim, escanear, né? Vamos escanear. A palavra microblog, micro mais blog, não existiria sem o surgimento da palavra blog. Letra A, qual o sentido da palavra microblog? Por que o autor do texto associou a um Twitter? Porque a gente trabalhou microtexto, micropoesia, microconto, são coisas pequeninas, né? Então é um blog pequeno, conciso, né? Miniatura. Twitter é um blog. Por que é um blog? Porque é uma rede social onde as pessoas falam delas, falam das outras, falam do cotidiano, do que estão fazendo, daquilo que eles estão pensando, né? Só que com um máximo de 140 caracteres. Então, ele é microblog por isso, tá? Que outro termo, de acordo com a possibilidade de formação de palavras, poderia ser usado em referência ao Twitter? Mini blog, né? Depois, nós temos, que é o que eu gostaria muito de ver com vocês agora, que é o texto de divulgação científica, né? Tem
todo um texto aí, tá bem? Que é um texto de divulgação científica. E eu pedi que vocês fizessem esses exercícios até a página 303. Eu espero que vocês tenham lido o texto e que tenham feito os exercícios. Vamos lá. O que você leu foi um texto de divulgação científica. Estamos na página 301, tá? Discuta com os colegas e o professor as características a seguir e anote no caderno as que permitem considerá-lo um texto que trata de ciência. Se a gente está falando que é um texto de divulgação científica, é porque ele trata de ciência. Faz menção a artigos publicados em revistas científicas? Sim, faz. Depois, faz referência a universidades e pesquisadores? Faz. Aqui a Universidade de Harvard já pediu a patente, parará, parará, parará. Divisão com subtítulos? Tem nele títulos e subtítulos? Não, não tem. Tem foto de uma cientista? Não. Né? Tem foto de uma mulher jovem que está falando a respeito desses saberes. Que está imprimindo a ideia desses saberes. Tem descrição de experimentos científicos? Sim, tem. Tem uso de termos técnicos? Sim, tem. Letra B. Indique pelo menos um trecho do texto que seja ilustrativo de cada característica que você apontou no item anterior. Bem, menção em artigos publicados em revistas científicas. Vamos lá. Nós temos aqui 2 artigos publicados na revista Science trazem resultados de novo experimento estranho à verdade, juntar o sistema circulatório de 2 indivíduos, no caso um jovem e outro idoso, parará, parará, parará. Então temos aqui. Depois nós temos também no periódico Nature Medicine foi publicado estudo semelhante, parará, 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 referência a universidades e a pesquisadores. Vamos ver onde que temos referência a universidades e pesquisadores. O grupo, tá aqui, o grupo liderado por M, eu acho que é Vargas que lê, né? E Lee Rubin, da Universidade de Harvard, Estados Unidos. Depois temos descrição de experimentos científicos. Descrição de experimentos científicos. Tá aqui. Observou que injeções diárias de GD11 por um mês melhoravam a força e a estrutura dos músculos em camundongos idosos em condições semelhantes às obtidas pela parabiose. Uso de termos técnicos, próprio parabiose, GDF11 e hipocampo. Ok? Então, artigo científico, se a gente está tratando de ciência, se a gente está falando sobre como divulgar alguma coisa, alguma descoberta ou algum estudo, esse é um texto de divulgação científica. Identifique no texto palavras de uso comum utilizadas para definir parabiose. Parabiose é juntar o sistema circulatório de 2 indivíduos, no caso jovem e outro idoso, por meio da costura da pele de ambos. Uau! GDF11. Proteína, cuja sigla em inglês significa fator de diferenciação de crescimento. Molécula, elixir da juventude. Tá lá, tudo no texto. Hipocampo. A área do cérebro onde memórias são armazenadas. Ok?
Depois, releia o primeiro parágrafo. Fica tentador comparar uma molécula encontrada no sangue de jovens com o elixir da juventude. Afinal, essa proteína, capaz de reverter o envelhecimento em idosos, chegando a reparar danos no material genético e criar novas células no cérebro, promissora, sem dúvida. Esse parágrafo nos leva a pensar que o texto trataria de experimentos com pessoas. Quais termos produzem essa expectativa? Eu, quando comecei a ler também, pensei, mas aí a gente encontra logo depois que os experimentos eram feitos com outras pessoas. E a gente pensa isso porque dá duas palavrinhas, jovens e idosos. No texto, qual outro elemento anterior a esse parágrafo contribui para criar no leitor essa expectativa? Obviamente, a foto daquela mulher assim. Né? É uma mulher jovem que está ilustrando o texto. No segundo parágrafo do texto, essa expectativa é quebrada. Segundo parágrafo. Tá bem. Qual trecho desconstrói a hipótese inicial? Com quem são, na verdade, os experimentos? Bem, o trecho para humanos, as esperanças começaram a esmaecer a partir daqui. Os resultados acima foram obtidos com camundongos. Os experimentos são com camundongos. D. Identifique no terceiro e quarto parágrafos trechos que confirmam com quem são os experimentos. Praticado em animais, no animal mais velho, em abundantes camundongos, jovens e deficiente em idosos. Discuta com seus colegas e professor e conclui que efeito produz no leitor a construção da expectativa inicial do primeiro parágrafo. Bem, aquela expectativa inicial do primeiro parágrafo faz pensar com que ele seja feito em quê? Em seres humanos, né? Chama mais atenção ainda do leitor. Dá a entender que essa molécula da juventude seria algo disponível para a gente, para mim, por exemplo, entendeu? Já pensou? Esse consumo imediato, sem rugas, gente, que maravilha que seria. Pois é, mas não é em camundongo. 3. O texto lido se refere a uma descoberta científica. Qual é essa descoberta científica? Vamos lá ver. Uma molécula encontrada no organismo de camundongos jovens que é capaz de reverter o envelhecimento em camundongos idosos. Qual procedimento realizado nos estudos possibilitou essa descoberta? Qual procedimento? Vamos lá. Em laboratórios de universidades, pesquisadores costuraram a pele de animais jovens, a de animais idosos, juntando seus sistemas circulatórios. Procedimento denominado parabiose. Quais são, segundo o autor do texto, os pontos positivos dessa descoberta? A proteína GDF11. Por quê? Porque ela pode vir a ser utilizada em casos de Alzheimer e de doenças cardíacas, além de ajudar e melhorar o aprendizado e a memória, e, diferentemente de outros produtos aplicados nesses tratamentos, tem a vantagem de ser produzida naturalmente pelo organismo. Quais são os pontos negativos? Não se conhece os efeitos colaterais da proteína, nem se sabe se ela poderia causar doenças graves em idosos. Releia o texto em destaque no texto. Nos dois estudos, há evidências de que o GDF11 leva as células tronco a se tornarem células adultas, no caso de músculos e do cérebro. Qual é a função de destaque dada ao texto? Chamar a atenção do leitor para o assunto principal do texto. Levante hipóteses. O que justifica ter sido esse texto selecionado para ficar em destaque? Ora, porque o trecho, nos dois estudos, a evidência da célula, remete a estudos que foram divulgados pelo texto.
E quando se refere à evidência dos benefícios da molécula, dá a ideia de os estudos terem chegado a um resultado concreto, que fechou. E isso faz o quê? Confere a credibilidade do produto, do estudo, né? Confere a descoberta feita. Último parágrafo. Lembrete comum na seção Mundo da Ciência, na Ciência Hoje, o GDF-11 pode atolar em alguns dos muitos buracos profundos da estrada das boas intenções, cujas margens, nossa, é muita metáfora, né? Contém túmulos igualmente profundos de várias promessas anteriores na área de medicina. Nossa, é muita metáfora. Que função ele tem em relação ao restante do texto? Reforçar. Reforçar o quê? Reforçar que os estudos, na verdade, estão em andamento. E não se sabe ainda qual é o resultado final deles, né? Aí essas expressões que foram usadas lá, como atolar, buracos profundos, que eu disse, nossa, quantas metáforas. Se a gente fosse substituir por outras, que fosse mais direta, né, ao sentido que elas têm no parágrafo, quais seriam? Atolar, por exemplo. O GTF pode atolar, pode se afundar, pode sucumbir em alguns dos muitos buracos profundos. Esses buracos profundos, o que seriam? Impossibilidades, divergências, complicações, estradas de boas intenções. Vamos lá. Muitos buracos profundos da estrada de boas intenções. A estrada de boas intenções de muitos estudos, de muitas pesquisas. Pesquisas que têm intenção de ter um bom resultado, cujas margens contêm túmulos igualmente profundos. Túmulos. As margens contêm túmulos, contêm fracassos, insucessos igualmente profundos e de várias promessas anteriores na área de medicina. Promessas são tentativas, são buscas, né? Letra C. É possível considerar que o parágrafo é todo construído com base em uma figura de linguagem? Eu dei spoiler para vocês, né? Explica essa afirmação. Sim. A figura de linguagem é aquela que eu falei anteriormente, a metáfora, né? Porque são usadas várias imagens ali para fazer referência a pesquisa, estudos científicos. Levante hipóteses. Por que a observação constante do parágrafo foi apresentada como lembrete comum na referida seção da revista? Levante hipóteses. Por que a observação constante no parágrafo foi apresentada como lembrete comum na referida? Tá. O que acontece? Os textos que são publicados em revistas, tá? Eles geralmente estão fazendo referência a pesquisas que estão em andamento, que não aquelas que foram comprovadas, que já descobriram, já sabem, já tem o seu término, tá? Então, são pesquisas que estão em andamento, que não tem resultado final. E tem outra coisa, é um tema muito polêmico esse do rejuvenescimento, né? Parece que todo mundo quer ser imortal hoje em dia. Embora a revista tenha o objetivo de informar, sobretudo quando é artigo científico, ela faz isso meio com o pé atrás. De que maneira ela não se compromete, porque ela não tem os resultados. Aí vem, observe a foto que ilustra o texto e a legenda que acompanha. Qual palavra da legenda faz referência direta à imagem mostrada na foto? Essa mulher é o quê? Jovem. Então, é pura juventude. Qual a relação entre a imagem mostrada na foto e o assunto no texto? A imagem da mulher jovem, bonita, cheia de vigor, né? O fato de ter sido encontrada uma molécula capaz de fazer com que essa tez fique para sempre, eterna, e as pessoas fiquem cada vez mais jovens e belas. Tem um monte de filtro hoje que faz isso. Quando a gente conta a pessoa pessoalmente, é um desastre. Então, tô bem eu aqui, tá bom?
Que ideia é relacionada ao assunto do texto? É isso agora? Entre as imagens a seguir, há duas que não é que é possível considerar como relacionadas ao texto da legenda. Indique quais são elas. Quais são elas? Peraí. Entre as imagens a seguir, há duas que é possível considerar como relacionadas ao texto da legenda da mulher. Indique quais são elas e justifique suas escolhas, associando cada imagem ao texto da legenda. A imagem 3 e a imagem 5. Por quê? Porque tem um frasco que certamente leva a gente no 3 a pensar no elixir da juventude, né? E a imagem 5, porque oferece pra gente a capa de uma das revistas citadas na legenda, Nature e Medicine. Ok? Imagine que o texto lido tivesse sido ilustrado pelas imagens que você apontou no item anterior. Que efeito de sentido resultaria na utilização de cada uma? Se ao invés de ter a mulher, tivesse isso. A imagem 3 realçaria o quê? Um tom mais místico, né? De mais suspense. E a imagem 5, um rigor científico, dando mais credibilidade, né? Que põe em foco a importância da publicação feita. E aí vem aquela parte que eu sei que vocês não gostam. No capítulo anterior, para preparar o seminário em grupo, você pesquisou textos e a gente não fez isso, parará, que seria para a gente escrever. Mas eu acho que eu já pedi a vocês uma última produção, né? E não corrigi ainda, porque estava tudo preso aqui. Vou corrigir agora. Agora não, tá? Porque já são 21h48. Eu vou corrigir esse final de semana para mandar para vocês, que foi a última produção que eu pedi. E aí nós temos, para a semana que vem, a página 305 até a página 316. Por quê? Porque aqui nós temos exercícios sobre o arcadismo no Brasil. Eu já gravei um texto para vocês acerca disso. Acho que foi no começo do mês. Então, vocês revejam esse texto. Tem esses exercícios para a gente fazer. Vou corrigi-lo dessa mesma forma. E tem também os exercícios de formação de palavras. Na semana que vem, eu já vou chegar na segunda-feira corrigindo esses exercícios, tá? Portanto, o que vocês vão ter que fazer para a gente, para vocês e para mim, são esses exercícios da página 305. Tem muitas coisas para ler, tá? Até 316, e nós vamos fazer a correção semana que vem. Esses exercícios tratam de quê? De Basílio da Gama, tá? Que foi um arcadista. Trata-se de entender como eram feitos esses textos, um paralelo que faz desses textos com canções mais contemporâneas, como, por exemplo, Casinha Branca e Tempos Modernos, tá? E vem a outra parte de formação de palavras, que é o que vai cair na nossa provinha, tá bem, queridos? Que vem o processo de formação de palavras, que, se eu não me engano, também mandei esse texto para vocês, esse vídeo, que é composição, por derivação, né? Processo de formação de palavras, composição, derivação, né? Redução, aí vem onomatopeia, enfim. Por favor, façam esses exercícios, eu vou colocar aqui também, tá? Até.